programa de hoje você vai ver a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito do Recife, eleitos para um mandato de 4 anos. E a eleição de quem compõe a comissão executiva da casa, que agora tem um novo presidente. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online, o primeiro deste ano. Os 39 vereadores eleitos em outubro para a Câmara do Recife foram empossados na tarde do último domingo, dia 1º de janeiro. Os parlamentares que devem cumprir um mandato até dezembro de 2020 assumiram os cargos durante uma reunião solene no plenário da Casa. A cerimônia foi concorrida, apesar de ter sido em um dia de domingo e logo após uma noite de Ano Novo. No plenário lotado, cada parlamentar teve direito a um convidado. Muitos trouxeram pais, esposas e filhos. Já nas galerias, ficou parte dos convidados. A reunião de posse foi presidida pelo parlamentar mais votado, como manda o regimento interno da Câmara. Sob a proteção divina, estão abertos os trabalhos da reunião solene de instalação da 15ª legislatura. Que Deus nos abençoe e nos inspire. A vereadora Michele Collins assumiu a presidência e recebeu na mesa a companhia de Aimé Carvalho e de Fred Ferreira, segundo e terceiro vereadores mais votados. Eles exerceram a função de primeiro e segundo secretários na solenidade. Os parlamentares foram chamados individualmente para entregarem os envelopes com o diploma e a declaração de bens. Depois, eles fizeram um compromisso regimental. De pé, repetiram o juramento junto com a presidente Michele Collins. Invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer meu mandato sob a inspiração das tradições democráticas, históricas, libertárias e heróicas do bravo povo recifense. Michele Collins fez um discurso de 5 minutos. Na tribuna, falou sobre o orgulho em ser a primeira mulher a presidir a reunião de posse. Sinto-me bastante honrada em assumir a presidência desta cerimônia, especialmente pelo papel que desempenhamos em benefício das pessoas, às quais devemos agradecer pela confiança depositada. Quanto à prerrogativa de poder representá-las perante o poder público. A vereadora também destacou a importância da ética e da moral na atuação dos políticos. Devemos compreender que essas palavras devem andar juntas em benefício da coletividade. Ao longo desses anos, a Câmara Municipal do Recife vivenciou muitos debates, sempre buscou defender os interesses do povo recifense. Ao longo da sua história, conquistou o respeito do poder público e da nossa comunidade. Devemos compreender que o verbo legislar se refere a todas as atividades relacionadas ao conjunto de leis que conduzem as ações da administração pública e as relações sociais da nossa cidade. Temos a nossa lei orgânica, uma Constituição municipal, que serve como base para a elaboração de leis que venham a atender a sociedade nas suas mais diversas áreas. E como legisladores, temos a responsabilidade de dar prosseguimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido na Casa de José Mariano, seja no saudável debate das ideias, no acompanhamento das ações do Poder Executivo
e no aprimoramento de políticas públicas que venham impactar positivamente a vida das pessoas, sobretudo das mais carentes. Michelle Collins encerrou o discurso destacando a necessidade de uma Câmara Municipal forte e de uma sociedade justa e cidadã. Estaremos iniciando esta nova legislatura, na qual seremos partícipes de um processo de construção de novos projetos e novas ações. E para mim, será uma honra trabalhar ao lado de cada um de vossas excelências. Vamos fazer deste poder, com retidão e integridade, uma instituição ainda mais forte. Os direitos sejam reconhecidos e garantidos em prol de uma sociedade mais justa e cidadã. Quem também discursou foi o vereador Jadeval de Lima. Eleito para o 3º mandato na Câmara, ele tomou posse e já renunciou ao cargo. É que o parlamentar irá assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco como deputado estadual. Ele vai ocupar a vaga do deputado professor Lupércio, eleito prefeito de Olinda. É com um misto de alegria, tranquilidade e senso de dever cumprido que tomo posse, né? Já praticamente vamos fazer essa cerimônia. A gente só pediu para quebrar um pouco o protocolo e de que não tive a oportunidade na sessão anterior expressar a nossa gratidão que tivemos de estar presente aqui com todos vocês e pedir até desculpa ao cerimonial nesse momento, de dedicar esse pequeno espaço de tempo curto aqui nesse momento para expressar a nossa gratidão por todos que nos acolheram aqui durante esses 8 anos, né? Então, muito obrigado aos senhores, obrigado a todos. Depois da posse, os vereadores eleitos e os convidados permaneceram no plenário para a eleição da Comissão Executiva da Câmara para o biênio 2017-2018. A Câmara do Recife já tem uma nova comissão executiva e também um novo presidente. A eleição aconteceu no plenário logo após a posse dos vereadores. A eleição foi em votação aberta e por urna eletrônica, mas antes teve discurso de 2 candidatos à presidência da Câmara. O primeiro foi o vereador Carlos Gueiros. Hoje estamos nesta Casa Legislativa para a posse dos vereadores escolhidos democraticamente pelo povo do Recife para integrarem por 4 anos o pleno desta tradicional Casa de José Mariano. É também a ocasião em que esse colegiado irá eleger para o biênio 2017-18 a sua comissão executiva. Foi exatamente essa eleição que motivou uma disputa para a qual, por injunções políticas, declarei-me candidato à presidência deste colegiado, fato que tornou-se do conhecimento público por meio da nossa imprensa. Não entrei na disputa para me realizar no cargo, mas para usar o cargo para realizar os anseios atuais do povo brasileiro em relação a nós, políticos, todos nivelados pela sarjeta. As mudanças por mim pretendidas foram levadas ao conhecimento de vários companheiros desse parlamento, dos quais obtive plena concordância. E isso não é coincidência, não. É demonstração de responsabilidade. De responsabilidade de que todos nós estamos conscientes, pois o povo exige de nós novas posturas. É prova inequívoca de que este poder está composto de homens e mulheres dispostos a mudar o conceito dos políticos. O decano da casa anunciou a retirada da candidatura e o apoio ao candidato Eduardo Marques. Empresto a minha colaboração a este poder como candidato agora ao cargo de primeiro vice-presidente, para o qual peço e espero obter o voto de todos os meus colegas. Tenho como candidato a presidente o colega Eduardo Marques, hoje não mais candidato do poder ilegítimo do nosso pleito, mas candidato em chapa que espero seja única
com o apoio até dos partidos que compõem a bancada de oposição ao Executivo. Espero que as minhas atitudes neste pleito tenham despertado em todos que aqui estão um sentimento de altivez e de independência que deve cada um dos poderes constituídos. A vereadora Marília Reis, também candidata à presidência, exaltou que a candidatura dela teve o objetivo de marcar posição. Nós da oposição queremos hoje, como há muito tempo não se via nessa casa, marcar uma posição e ter uma candidatura própria, dizendo que nós não aceitamos esse tipo de postura do Poder Legislativo estar sempre agachado às vontades do Executivo. E nós sabemos que nossa eleição aqui é muito difícil, mas é um recado de que nos próximos 4 anos não será fácil para o prefeito ou para a mesa diretora que foi eleita legislar dessa maneira. Nós estaremos vigilantes e cumprindo com o dever que o povo do Recife nos confiou. Depois dos discursos dos candidatos, a presidente convidou os vereadores Gilberto Alves e André Regis para atuarem como fiscais da eleição. Gostaria de convidar para fiscalizar esta eleição 2 vereadores, o vereador Gilberto Alves e o vereador André Regis. Michele Collins abriu a votação por ordem alfabética. Aderaldo Pinto foi o primeiro. Cada parlamentar votou 9 vezes. Teve que escolher os 7 membros da comissão executiva e ainda os 2 suplentes. Tudo foi acompanhado pelo plenário e pelas galerias através de um telão que exibia os votos. Foram eleitos para o cargo de presidente Eduardo Marques, primeiro vice-presidente Carlos Gueiros, segundo vice-presidente Fred Ferreira, terceiro vice-presidente Chico Kiko, primeiro secretário Marco Aurélio, segundo secretário Marcos de Bria, terceiro secretário Jairo Brito, suplentes de secretário Romerinho Jatobá e Aderaldo Pinto. Ao agradecer a eleição, o presidente Eduardo Marques falou dos pais e da relação que eles tinham com a população carente. Cresci vendo meu pai e minha mãe abrindo as portas da nossa casa ali na Iputinga e recebendo todas as manhãs, tardes ou noites, dezenas de pessoas que se aproximavam dele e contavam-lhe os seus problemas, e meu pai, com muita atenção, tentava resolvê-los. Em 1992, a credibilidade da classe política não era muito diferente de hoje. Já naquele tempo, muitos recifenses não queriam confiar os seus votos a alguém. Convocado por nossos familiares e amigos para ser candidato a vereador, meu pai, Jonathan Marques, não aceitou, pois amava ser policial. Ele era um delegado de polícia muito atuante e dedicado à segurança do nosso povo. Mas aceitou lançar o seu filho mais novo, Eduardo Marques, candidato a vereador do Recife. Assim, em 1993, cheguei a esta nobre casa, sem cabelos brancos, trazido nos braços de uma vida inteira de serviços prestados por meu pai, por minha família, nos braços de todos os nossos amigos e do povo recifense. Emocionado, o novo presidente lembrou de colegas que acompanharam a trajetória política dele e fez questão de citar cada um. Disse ainda que assumia o mandato como presidente para fazer os ajustes necessários e a reforma administrativa da casa. Prometo, como presidente deste poder, manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil, a do Estado de Pernambuco e a Lei Orgânica do Município do Recife, o regimento interno desta casa, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer meu mandato sob a inspiração das tradições democráticas, históricas, libertárias e heróicas desta Casa Legislativa e do bravo povo recifense. A todas as responsabilidades atribuídas a este presidente, elencadas no regimento interno deste poder, procurarei cumpri-las com a ajuda de Deus e de todos os meus pares. Juntos, devido à grave crise que enfrenta o nosso país,
Continuarei os ajustes necessários e realizarei uma reforma administrativa, objetivando otimizar os trabalhos desse poder e reduzir seu custo operacional, sempre adotando a transparência e a publicização dessas reformas. Constituirei, na forma regimental em seu tempo, uma comissão parlamentar para promover as atualizações necessárias na lei orgânica da cidade do Recife. E farei tudo que for possível e necessário para o bom andamento desta Casa Legislativa, procurando atender às aspirações de toda a sociedade. Quero agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife, que são fundamentais para a realização de todos os trabalhos deste plenário e dos demais departamentos. Muito obrigado. O primeiro dia do ano também marcou as posses do prefeito e do vice-prefeito do Recife. Reeleito, Geraldo Júlio se emocionou durante o discurso e falou sobre a esperança de fazer mais e melhor nos próximos 4 anos. O novo presidente da Câmara, Eduardo Marques, abriu a solenidade de posse do prefeito e do vice-prefeito. Nesse momento, designo a comissão de vereadores, Rodrigo Coutinho, Carlos Gueiros, Marco Aurélio, Maguari e Antônio Luiz Neto, para que traga a este plenário o excelentíssimo senhores Geraldo Júlio e Luciano Siqueira, respectivamente prefeito e vice-prefeito da cidade do Recife. Convido o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, para compor a mesa. Convido o vice-prefeito Luciano Siqueira para compor a mesa. E convido o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara. E convido o primeiro secretário da Câmara Municipal do Recife, o vereador Marco Aurélio. Com a mão direita sobre a Bíblia, o prefeito Geraldo Júlio leu o compromisso de posse. Invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a do Estado de Pernambuco, a lei orgânica do município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer o meu mandato sob a inspiração das tradições democráticas, históricas e libertárias e heróicas do bravo povo recifense. Depois foi a vez do vice-prefeito Luciano Siqueira. Assim eu prometo. O prefeito e o vice assinaram um termo de posse que em seguida foi lido pelo primeiro secretário, o vereador Marco Aurélio. Termo de compromisso e posse dos senhores Geraldo Júlio de Melo Filho e Luciano Roberto Rosas Siqueira, respectivamente nos cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade do Recife. Às 18h20 do primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2017, na sala Professor Galvão Raposo, reuniu-se solenemente a Câmara Municipal do Recife. Cito a Rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, onde compareceram os senhores Geraldo Júlio de Melo Filho e Luciano Roberto Rosas Siqueira, para, nos termos da legislação específica em vigor, prestar compromisso e tomar posse, respectivamente, nos cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade do Recife, os quais, na oportunidade, prestaram um compromisso legal nos seguintes termos: invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a do Estado de Pernambuco, a lei orgânica do município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer o meu mandato sob a inspiração
das tradições democráticas e históricas, libertárias e heróicas do bravo povo recifense. E para constar, eu, Marco Aurélio, primeiro secretário da Comissão Executiva deste Poder Legislativo, determinei ao secretário-geral executivo, Jaime Paiva, que procedesse à lavratura do presente termo, o qual vai assinado pelos excelentíssimos senhores Geraldo Júlio de Melo Filho e Luciano Roberto Rosas Siqueiras, respectivamente prefeito e vice-prefeito da cidade do Recife. Pelo excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife, pelos demais vereadores, autoridades presentes, povo em geral e pelo secretário-geral. Sala Professor Galvão Raposo, das sessões da Câmara Municipal do Recife, em 1º de janeiro de 2017. O vereador Marco Aurélio discursou e recomendou ao prefeito ouvir a voz das ruas. Quero aqui desejar ao senhor que o senhor faça tudo que ainda pode, o que ainda falta ser feito pelo povo do Recife. O senhor tem um grande secretário. O nome desse secretário são as ruas, prefeito. Vá para a rua, escute o povo. Ele é sábio. O povo vai saber lhe dizer com humildade, do jeito dele, aquilo que eles querem e o que o senhor sabe fazer com muita competência. O prefeito começou o discurso afirmando que a relação do Poder Executivo com a Câmara será sempre de respeito pela Casa Legislativa. Dizer a todos que vocês terão um prefeito e um vice-prefeito, uma equipe, um Poder Executivo que tem muito zelo por essa casa, muito respeito, e que vai tratar essa casa com a dignidade que a casa que representa o povo do Recife merece. O prefeito falou ainda em futuro, compromisso e amor pelo Recife. Reforçou que vai trabalhar cada vez mais pelos menos favorecidos. Temos o dever e o compromisso de estar na linha de frente da defesa do povo, sobretudo da população mais pobre. O momento é sim de buscar equilíbrio nas contas públicas, mas jamais de reduzir os serviços públicos. O caminho para o ajuste fiscal não pode passar pelo aprofundamento das desigualdades que já são tão absurdas no nosso país. Todos sabem que quem está pagando a conta mais cara da crise são os mais pobres. É nosso dever defendê-los nas nossas administrações e também no embate político. Não vamos admitir o fechamento de creches, escolas, maternidades, hospitais ou a perda de conquistas sociais no Brasil, como caminho para o Brasil sair da crise. Pelo contrário, os governos em todas as suas esferas devem oferecer mais serviços e com mais qualidade para a população, sem se afastar do desafio de gastar menos. Esta é a época em que é ainda o mais importante garantir aquilo que falamos sempre para nossas equipes: fazer mais com menos. Foi isto que fizemos nos últimos anos no Recife. Reduzimos a despesa da prefeitura ao tempo que fizemos novas creches, novas escolas, unidades de saúde, o Compaz, o Hospital da Mulher, a Via Mangue, o ProUni Recife e muitas outras conquistas do nosso povo. E eu digo isso, queridas e queridos recifenses, para deixar bem claro o que é que nos motiva a um segundo mandato. Não haverá acomodação de reencontrar a mesma casa. Nós queremos ir muito além da renovação. Nenhum ambiente conhecido irá nos acomodar. Quando entrei no gabinete, no primeiro dia de trabalho, após a vitória nas eleições, e registre-se que essas eleições foram uma disputa madura e consistente entre diferentes projetos de governo. Pude me perguntar naquele momento: estamos aqui apenas para continuar? E após refletir e me lembrar do que aprendi com o povo, na experiência adquirida nas ruas e nos bairros nesses últimos 4 anos, confirmei que é muito mais do que continuar. É dizer que essa oportunidade novamente oferecida pelo povo recifense é totalmente nova. É um novo começo. Entrarei na prefeitura hoje como se fosse a primeira vez, o primeiro dia de trabalho pela nossa cidade. O chefe do Executivo destacou ainda obras e ações do primeiro mandato, mas disse que agora é um novo começo. É hora de renovar o chamado. É hora de renovar a convocação. Comecei esse discurso
falando que se estava aqui era por amor à cidade. E quero encerrar reafirmando isso. Nasci no Recife, cresci aqui, estudei aqui, me formei e construí uma carreira voltada ao serviço público em nossa cidade. Aqui fiz meus melhores amigos, casei com Cristina, a mulher que eu amo. É aqui que crio o maior tesouro da minha vida. Meus 3 filhos, Eduardo, Rodrigo e Mariana, que estão aqui conosco. Aqui fui formado por meu querido pai e por minha mãe amada, Maria Ângela, que também está aqui. É aqui no Recife que realizo meus sonhos. E Dom Helder dizia: felizes os que sonham, alimentarão a esperança de muitos e correrão o doce risco de um dia ver os sonhos realizados. Vocês já me viram dizer várias vezes uma frase que me inspira todos os dias: vale a pena sonhar. É imbuído desse sentimento de esperança e de amor ao lugar que pertencemos, que preciso renovar o chamado a cada uma das pessoas do Recife. Todas, sem distinção, as que estiveram conosco e também as que ainda não estiveram do nosso lado. Vamos juntos, pelo Recife. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!